Iniciamos o trajeto na Praça dos Imigrantes, a qual foi construída em 2008 por ideia de Ivo Lotário Friedrich. A Praça do Imigrante foi uma homenagem a todos os que deram a vida para a nossa modernidade, assim deixando esta grande lembrança. A ideia surgiu pois o terreno estava abandonado, já que o mesmo não servia para o plantio. A Igreja Católica era dona dessa área, então fizeram uma negociação com a prefeitura e com a mitra diocesana que participou com recursos. Construíram uma pequena estátua que era chamada de São Cristóvão. Atualmente encontra-se na praça uma estátua maior. Criaram os desbravadores, feitos de parafuso e ferro, considerados os primeiros pioneiros fortes que vieram para a região. Há também um engenho de cana, no passado era puxado por animais. Além disso, apresenta a locomotiva representando as primeiras serrarias. A locomotiva que está na praça foi doada pela madeireira Kuhn, que na época da inauguração ela ainda estava funcionando. O símbolo dos escoteiros e a araucária também estão presentes lá. Segunda parada foi na linha Laju. Visitamos o primeiro comércio e o primeiro moinho da região, esse que foi tão importante para o desenvolvimento de Porto Feliz e Porto Novo. O desenvolvimento de Laju no período da colonização era bem acentuado devido ao único comércio se localizar ali. Esse comércio era o único que oferecia ferramentas e produtos de suma necessidade para as famílias da região. Além disso, o moinho era de grande importância, pois ali que os alimentos eram moídos para o consumo dos colonizadores. Com o tempo, o desenvolvimento de Porto Feliz, Laju, foi perdendo grande importância, porém na época Laju quase substituiu Mondaí. Em Mondaí, encontramos com a professora Kerly Meus, que ficou responsável em nos explicar os fatos mais revelantes sobre a história de Mondaí. Ela ressaltou que Porto Feliz teve um papel principal para o início da colonização. Foi a porta de entrada dos colonizadores para a região oeste. Inicialmente, para povoar aqui, eles tiveram muitas desavenças. Os imigrantes não tinham muito envolvimento do Estado em questão daquilo que é responsável e necessário para a população. Então, a empresa Chapecó Peperi resolveu iniciar as colônias e atribuiu à igreja uma certa responsabilidade. Por esse motivo, Porto Feliz torna-se uma colonização teutora evangélica. Chegando em Inhacatras, vimos uma representação do movimento contra a construção da barragem no Rio Uruguai. Em 1985, os moradores locais viviam um pesadelo, a construção da barragem no Rio Uruguai. Revoltados com esse projeto, com grande receio de perder suas terras e casas com a imersão da água, criaram um movimento contra a barragem e protestaram contra a criação de tal, já que muitos danos seriam causados para a grande parte da população. Por mais que tenha sido feito protesto, até hoje existem possibilidades dessa construção. Também visitamos a linda igreja da comunidade. É importante lembrar que inicialmente a linha Catras pertencia a Porto Feliz e logo depois foi vendida para Porto Novo. Linha Chapéu. Passando por Linha Chapéu, visitamos a antiga casa da família Digos Leben e também ouvimos um relato emocionante sobre como viviam lá. Em 21 de 6 de 1925, foi a chegada em Porto Feliz de Johann Digos Leben, juntamente com sua esposa Margaret e seus 11 filhos. Eles teriam saído da Alemanha por conta das guerras e a fome junto com a pobreza. Sofreram bastante para se adaptar aqui, pois eram padeiros antes de migrarem, não tendo nenhuma experiência para sua sobrevivência. Por falta desses conhecimentos e recursos, logo no primeiro ano morando aqui, enfrentaram tragédias, perdendo 3 filhos. O mais velho, na intenção de ajudar nas construções, ergueu uma quantidade excessiva de peso com uma tora de madeira, assim causando graves danos levando-o à morte. O outro acidente ocorreu em um poço criado do lado da casa. Uma filha deitou para tomar água e, por acidente, caiu de cabeça no poço. O terceiro morreu por infecção de berne. Como eles carneavam animais, muitas moscas pousavam ali perto e, infelizmente, este menino acabou se contagiando. Enterraram os filhos próximo à casa por não ter cemitério naquele tempo. Outro ponto importante é que, como moravam próximo às águas, as enchentes comprometeram as moradas, tendo que construir e mudar-se para uma nova casa, sempre um pouco mais acima do rio. Nós também passamos brevemente pela Igreja de Chapéu, a Gruta e o Rio Uruguai. Em Sé de Capela, visitamos a Escola São José, na qual almoçamos e logo após tivemos uma palestra com a professora aposentada Gilce Drebel. Na palestra, ela explica um pouco sobre a colonização de Porto Feliz e Porto Novo e também cita o primeiro hospital da região. Ainda lá, passamos pelo primeiro cemitério da região, onde está enterrado o primeiro médico de Porto Novo, Dr. Neff.
Além disso, visitamos o museu da escola e nele estão presentes diversos monumentos com muita importância para a nossa história. O último local visitado foi Itapiranga. Lá conhecemos a Igreja Matriz São Canísio, o Museu Comunitário Almiro Teobaldo Miller e uma passada rápida na Praça do Imigrante. A igreja está localizada bem no centro da cidade e sua torre pode ser vista de longe. A ideia de criação da paróquia foi no ano de 1926, quando o padre Max von Lasberg rezou a primeira missa nessas terras, mas somente anos mais tarde foi posta a ideia em prática. Com o passar dos tempos, entendimentos e acordos, finalmente ela foi inaugurada, em 2 de fevereiro de 1951. No museu encontramos vários monumentos históricos, objetos de cerâmica, armas feitas de pedra, urnas funerárias de barro, roupas de época, móveis antigos, estátuas. Até mesmo um telefone antigo que testamos e, por incrível que pareça, ele funcionou. Essa grande riqueza em objetos, principalmente os mais antigos, deve-se à localidade de Itapiranga, que fica nas margens do rio Uruguai, onde ali viviam mais pessoas, pois com o rio obtinham mais recursos para sua sobrevivência. Além disso, ouvimos e conhecemos um pouco sobre a vida de Chumbinho, sua paixão pelo motociclismo e suas extraordinárias conquistas. Por fim, apreciamos a Praça dos Imigrantes, que também é conhecida como Praça da Figueira, devido à figueira vista lá. Localiza-se próximo à rodoviária e nela contém algumas esculturas que lembram e homenageiam os imigrantes da região. Finalizando o percurso, compreendemos a história do nosso local de vivência, que foi muito importante para entendermos nossas raízes e descendências. Prezamos muito essa nova experiência e método de trabalho, pois conseguimos estudar de uma forma leve e fruitiva. Obrigada pela atenção.